Bom, gente, boa noite. Vamos oficialmente começar aqui o nosso hangout de introdução ao quarto Labs. Muitas vezes eu vou estar falando para essa tela aqui porque eu estou com duas telas, ok? Eu estou administrando a informação aqui em dois lugares. Mas se tiver todo mundo me ouvindo bem, é só me falar. Tá me ouvindo agora, Anderson? Eu tinha que ativar o microfone. Mas vamos lá começar, pessoal. Estou gravando aqui para compartilhar com o pessoal depois que não conseguiu participar. E aí, sintam-se bem-vindos a essa primeira etapa do quarto Labs. Eu fico bem feliz com a participação de vocês. E eu vou compartilhar aqui a minha tela já com uma apresentação para a gente ter uma ideia do que a gente vai ver aí. Tá todo mundo vendo minha tela? Não, eu não tô. Vou compartilhar aqui agora, só um minuto. Compartilhar a tela. Tá vendo agora? Agora sim. Boa noite. Fico bem feliz da participação de vocês aqui. E aí eu começo com uma indagação. Por que compartilhar? Por que compartilhar conhecimento? Por que compartilhar informações que a gente sabe, alguns aprendizados? Acho que dois motivos. Primeiro, porque eu acho que o conhecimento, quando ele é compartilhado, ele é elevado, ele é continuado, né? A gente é um resumo de uma evolução de DNAs que foi construído há muito tempo. Então, tudo que a gente é hoje é reflexo de muita coisa que aconteceu no passado. E isso tem a ver com conhecimento, experiências. E quando a gente tem um conhecimento compartilhado, através de uma oportunidade, que no caso aqui a gente vai fazer isso através de um curso, a gente consegue fazer melhor aproveitamento de recursos, né? A gente consegue pegar o conhecimento que a gente tem e compartilhar com outras pessoas, e essas outras pessoas vão aplicar a visão delas sobre isso. E se essa outra pessoa tiver um entendimento claro da informação que ela recebeu, ela aproveita melhor os seus recursos, né? Aproveita melhor os recursos e com isso ela evita retrabalhos, ela tem melhores ganhos. E acredito que hoje, pela quantidade de informação que a gente recebe diariamente, isso ficou difícil dividir esse cunho profissional e pessoal. Acho que não existe uma divisão muito clara entre o que a gente hoje tem entre vida pessoal e profissional. As coisas acabam meio que se misturando por conta do fluxo de informação. É lógico que a gente divide o tempo de casa e o tempo de trabalho, mas a gente está sempre pensando, aproveitando esse recurso que a gente tem, que é a mente. Né? E quanto mais bem trabalhado isso foi, mais conhecimento tiver, certamente a gente vai conseguir evoluir e compartilhar cada vez mais. E para que isso serve, né? Eu acredito que isso serve para a gente conseguir ver melhor as oportunidades. A gente visualizar uma série, a gente ouve muito as pessoas falando de crise ou de ausências de recursos, mas eu acredito que tem muito recurso. A gente está vivendo na era da abundância e que muitas vezes a gente não consegue enxergar essas oportunidades antes dos recursos e não consegue transformar isso em algo melhor, dar continuidade e fazer com que as coisas evoluam, né? E essas oportunidades, elas estão diretamente ligadas ao nosso conhecimento. Acredito que o conhecimento determina o futuro. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente sabe, mais a gente é curioso, mais a gente se aprofunda, mais a gente consegue visualizar oportunidades. E acredito que a maioria das pessoas que estão aqui, elas estão com alguma oportunidade em mão, seja o seu trabalho, seja a apresentação de um trabalho de faculdade, o resultado, a vontade de melhorar a apresentação de um orçamento, entender como gerenciar um processo criativo, e então está todo mundo ligado a uma oportunidade. E aí quando a gente beleza, mas essas oportunidades elas precisam antes de serem desenvolvidas,
serem tocadas para frente de 3 coisas básicas. Essas oportunidades, elas precisam ser desejáveis, depois elas precisam ser viáveis, depois executáveis. E o que é que significa? Quando a gente tem um projeto, quando a gente tem uma oportunidade, uma ideia, a gente precisa ter a convicção de que isso é desejável, que tem pessoas que desejam consumir isso. Isso é essencial para que essa coisa tenha sucesso. E em seguida vem a questão da viabilidade, né, de tornar isso viável financeiramente. E depois vem a questão da execução, né, que tem que ser simples de ser executado. Todo esse processo que a gente está participando aqui, ele é um protótipo que eu estou participando do Empretec, uma oficina de 6 dias do Sebrae, em que ele desafia a gente a lançar um negócio. E é muito legal quando a gente encontra pessoas para fazer parte disso e tá, eu vou te fazer uma entrega que você vai gostar, que é isso que a gente está fazendo. E tudo isso, quando a gente traz para a área do design, que é a oportunidade que eu vi em lançar, eu digo, não, então é legal compartilhar com as pessoas que toda vez que elas tiverem uma ideia, um projeto, elas devem ou podem classificar dentro dessa matriz, que é uma matriz desenvolvida pela IDEL, uma das maiores agências de criação do mundo, e ela chama de HCD, que é o Design Centrado no Ser Humano. A sua solução, ela tem que ser desejável por alguém. Alguém tem que desejar consumir, ou precisar, ou necessitar, muitas vezes, desta solução que você está apresentando. E isso não foge da nossa realidade. É como, por exemplo, eu estava falando sobre bicho de estimação com a Thalita, e um detalhe, eu mudei a qualidade ou o tipo da ração que eu ofereço para minha cachorrinha. A reação dela agora é bem diferente, porque ela vem pulando para comer o negócio. Ela não vinha, ela vem muito feliz e empolgada, e na embalagem vem dizendo algumas coisas, algumas características que tornam aquele produto mais desejável para ela. Trazendo para o nosso dia a dia, se você tem uma ideia que vai apresentar na sua empresa, se você está defendendo um TCC, se você vai montar um orçamento para o seu cliente, passou-se aquele momento em que essas coisas não tinham um visual bonito, que não era visualmente desejável ou que não supria, no mínimo, uma necessidade de uma pessoa. Hoje as pessoas estão mais criteriosas porque elas têm mais informação. E quando a gente pula para a viabilidade, tudo envolve grana, tudo envolve um recurso financeiro que, de alguma forma, ele pode ser muitas vezes imensurável quando a gente fala de capital intelectual. Mas quando a gente fala de recurso financeiro, essas ideias têm que ser viáveis economicamente. Isso vai ocupar um tempo seu de execução, seja montar uma apresentação, ou analisar um processo criativo, ou desenvolver uma ideia, ou fazer um diagnóstico, qualquer coisa. E a questão de executar, né, de conseguir tornar aquilo real. E aí a gente vai passando isso aqui para exemplos do dia a dia, como você está no supermercado, desejar fazer um bolo, e isso é desejável para você e para as pessoas que estão próximas. Você vai ver a viabilidade de construção desse bolo, que às vezes ele é um bolo muito complexo, requer muitos ingredientes, coisas que talvez não tenham no supermercado. E depois vem a questão da execução, que se esse bolo requerer uma finalização fora do forno, um acabamento, coisas como um detalhe em glacê, e se você não tiver essas ferramentas, certamente esse ponto central que ele aponta aqui não vai ser alcançado. Então, quando a gente volta aqui e analisa o conhecimento que a gente tem para ser compartilhado, ou a ideia, ou solução, se a gente faz um bom aproveitamento de recurso, a gente consegue visualizar melhor as oportunidades. E quando essas oportunidades tem pessoas que desejam, que elas são viáveis de serem produzidas financeiramente, executáveis em relação ao processo, certamente a gente tem ganhos imensuráveis. Tudo certo até aqui, pessoal? Sim.
Então, ferramentas como HCD, eles nos trazem essa opção de visualizar melhor os nossos projetos quando a gente enquadra eles dentro dessa matriz. E todo o processo de criação fica mais fácil. Afinal, a gente distancia muito esse quesito da criatividade da gente. Eu vou falar nos dois momentos distintamente sobre o declínio da criatividade, por que nós vamos nos tornando adultos menos criativos, porque quando você é criança, a criança ela é super criativa, ela não tem medo de errar, ela responde o que ela pensa, ela tem poucas configurações mentais que atrapalham ela. Mas quando a gente vai ficando adulto, a gente vai tendo medo, vai tendo insegurança, e essas coisas vão bloqueando a nossa criatividade. Porque, de fato, uma coisa que faz parte de todo o processo é o erro. O erro ele tem que estar presente. É aquela história do R, mas R rápido, né? Que é esse protótipo contínuo. Não é um convite para ser inconsequente, né? A gente analisa bem a viabilidade das coisas, a nossa capacidade de executar e também o nosso desejo. Mas quando a gente está num processo em que o erro acontece, isso não é um motivo de frustração, acho que muito pelo contrário, é um motivo de legal, uma oportunidade de melhoria. Algo precisa ser melhorado, ou em mim, ou no processo, ou na minha relação com o cliente. E isso é uma análise que a gente faz constantemente das nossas oportunidades. Aqui a gente vai compartilhar duas ideias, uma centrada em processos criativos e a outra em construção de apresentações. Nos processos criativos e nas apresentações, tem essa introdução à criatividade, mas também tem essa defesa do erro. Porque o erro pode tanto acontecer na construção do seu material, na execução, quanto na apresentação dele. E aí o que vai fazer, que amanhã eu vou compartilhar com todos, é o que fazer nesses momentos, né? E acho que a primeira dica é entender que o erro ele é uma coisa comum de quem está tentando e de quem está buscando obter sucesso em qualquer tipo de ideia ou projeto, seja pessoal, ou profissional, ou até estudantil, se tiver essas três categorias. Alguma dúvida, algum comentário até agora? Não, tá ok, para mim tá ok. Vamos seguindo. Então, qual é o nosso objetivo aqui hoje, né? Aqui a gente tem uma série de ferramentas para ilustrar essa quantidade de recursos que a gente utiliza ao longo de um tempo, de um período, para executar uma ideia, para executar um projeto. Quem tem negócio, quem está iniciando negócio, quem estuda, quem trabalha em casa, sabe que não se executa nada só com uma ferramenta, principalmente hoje em dia. A gente utiliza diversas ferramentas, diversos recursos, muitas vezes muito divergentes um do outro, para que um resultado final seja alcançado. E isso é totalmente comum nos processos criativos, quando a gente passa a inspirar e aspirar esse estilo de vida mais criativo, tendo o erro não como empecilho, mas como uma premissa de evolução, e esse desejo contínuo de melhorar e de compartilhar o que a gente sabe. Afinal, se vocês observarem, há uma certa sinergia entre essas coisas, entre o tamanho das peças, entre como uma se encaixa em determinado local, e a nossa compreensão desse processo vai fazer com que a gente consiga minimizar erros, certamente, e no final obter qualidade e alcançar o nosso objetivo. A gente vai começar amanhã com o primeiro curso sobre processos criativos. Ele vai acontecer das 19 às 22 horas aqui no quarto. Eu vou guiar esse processo, vou apresentar ferramentas, vai ter uma partezinha prática, porque falar de processo criativo em 3 horas é bem desafiador, porque eu vou abrir um pouco do Design Thinking e vou explicar como é que funciona esse processo de divergir e convergir,
é dividido em 4 etapas, que a primeira etapa é você descobrir qual é a sua oportunidade, você começa descobrindo. Depois que você passa pela etapa de descoberta, você vai definir, você vai reunir os dados que você encontrou ali, vai fazer uma definição. Depois você tem ali definido exatamente qual é essa oportunidade. E aí você vai para a terceira etapa, que é desenvolver alguma solução, alguma ideia que realmente se aplique. E no final, a última etapa é a entrega, é o delivery, né? É aquela prova que seja um protótipo, seja um teste, uma amostra grátis, mas alguma coisa que valide essa sua evolução. Porque muitas vezes a gente tem ideias ou tem projetos ou desafios, mas não sabe como começar ou como executar. O final ele depende muito dessas 2 primeiras etapas, né? A gente começar bem e fazer uma boa execução. E amanhã, dentro dessa etapa de processos criativos, a gente vai ver bem essa sequência. E essa sequência, sem dúvidas, ela ajuda bastante nas atividades, nas tarefas, nos projetos pessoais e profissionais. Porque todo tempo, a todo instante, a gente está fazendo escolhas. Hoje de manhã, por exemplo, se vocês fizerem uma pausa agora e quantas escolhas eu fiz no meu dia hoje, certamente você fez no mínimo umas 15, 20 escolhas. Desde escolhas mais triviais, como acordar, escovar os dentes, tomar café, até alguma decisão importante relacionada a trabalho, algum projeto que você esteja envolvido, ok? Ok. Então amanhã temos aqui no quarto essa primeira imersão, que vai ser um protótipo bem interessante. E no dia seguinte nós temos o apresentações. E o legal da apresentações é que ele é um estudo pautado. Eu vou mostrar amanhã para os alunos, para as pessoas que vão participar das apresentações, a nossa matriz de conhecimento, que é a SOAP, uma das mais especializadas no mundo em montar apresentações. Como chama? Pode repetir, por favor, Gutenberg? Eu não entendi o nome. SOAP. SOAP? SOAP. S-O-A-P. SOAP. E aí, a gente vai trabalhar tanto esse primeiro quesito em ambas as 2 atividades. Eu vou estar falando sobre criatividades e fornecendo ferramentas e técnicas, links, coisas que a gente utiliza aqui na agência. Mas dentro do apresentações, a gente vai trabalhar 2 esferas. A apresentação do slide em si e o apresentador. A pessoa que vai apresentar. A forma da apresentação. A questão do tempo, a análise do público. Que não adianta nada você ter uma apresentação muito bem diagramada e não ter uma pessoa que saiba apresentar. Ou você ter uma apresentação muito mal diagramada, mas uma pessoa que se garante na apresentação. Acredito que quando você tem um bom apresentador, o layout ele acaba passando, ele não acaba sendo tão determinante. Mas se você tem uma apresentação simples, que fala ali do teu produto, do teu projeto, do teu evento, do teu convite, seja isso no slide, seja isso num cartão, entender, porque aqui uma coisa que a gente vai entender mais do que a ferramenta é o processo. É a gente saber que eu tenho uma ideia para apresentar. Não necessariamente eu vou fazer ela no PowerPoint. Amanhã a gente vai utilizar o PowerPoint como uma ferramenta comum à maioria das pessoas. Uma ferramenta simples, que a gente consegue rapidamente montar slides e exportar ele em vídeo, em PDF, em diversos formatos que a gente pode compartilhar com as pessoas que a gente deseja. Então ele é a ferramenta mais próxima, mais viável. E o apresentações também vai acontecer de 19 às 22 horas aqui no quarto. 3 horas de duração. Ambos abrindo ainda falando sobre apresentações, tem um tópicozinho aqui embaixo que eu falo sobre o computador pessoal. É ideal que você traga o seu computador pessoal para a execução da atividade de apresentações. No processo criativo não vai precisar.
mas no apresentações a gente vai precisar sim, caso você queira executar junto comigo a utilização das ferramentas, tudo bem? Tudo. Então, nesses dois cursos, vai ser bem interessante compartilhar a matriz do processo, para vocês encaixarem bem as ideias, os projetos de vocês, e ficar mais fácil. Porque uma vez você entendendo o processo, as ideias que você tiver, você vai ter, eu tenho um início, um meio e um final. E isso vai ficar mais claro. O conhecimento compartilhado vai ficar acessível para vocês. Eu estou preparando um materialzinho para enviar por e-mail e vocês consultarem ele sempre que preciso, para vocês terem esse suporte sempre que vocês precisarem. E é claro que eu vou estar disponível para tirar dúvidas e contribuir com as etapas de vocês também, como parte desse pacote que vocês estão contratando, ok? Ok. Alguma dúvida até aqui? Não, para mim tá ok. Pronto. Então, fazendo uma breve revisão, o quarto Labs começa amanhã com cursos de criatividade, com esses 2 protótipos. E o nosso desafio é compartilhar o que a gente sabe, para aproveitar melhor os recursos que a gente tem, seja nos nossos negócios, na nossa vida, ou até mesmo na nossa mente, para visualizar melhor oportunidades. E que, como premissa, essas oportunidades são executáveis, viáveis e desejáveis pelo nosso público. Eu vou me aprofundar um pouco mais sobre isso amanhã, e aqui é uma prévia para vocês terem mais ou menos uma ideia do que a gente vai ver, ok? Ok. Comentários? Eu estou ansiosa, não vejo a hora que chegue sexta-feira, porque eu estou desenvolvendo as aulas que eu vou dar em julho, né, na pós-graduação, e parece que eu estou um pouco enferrujada nessa questão de desenvolver slides mais interessantes, né? Então, acho que tá vindo esse curso em boa hora, não poderia ser melhor. E o legal, Thalita, é que o processo ele vai ajudar bastante. Você que está tocando o negócio agora, desde de realmente identificar como você vai apresentar o seu produto em si. Eu vou mostrar desde como construir um formato de apresentação de slide nesse formato widescreen, que é esse que vocês estão visualizando na tela toda, até a construção de um PowerPoint do tamanho de um post para a rede social, por exemplo. Que você já pode editar no ambiente do PowerPoint e exportar um JPEG no tamanhozinho das redes sociais. Porque o PowerPoint é uma ferramenta bem legal e simples. E o maior desafio é entender as principais ferramentas. Quando a gente parte para o Keynote da Apple, que é o que constrói slides, ele tem pouquíssimas funções, porque são as funções essenciais que o usuário precisa. O PowerPoint não, se a gente for a fundo, a gente encontra tantas opções avançadas que muitas vezes a gente nem utiliza. Mas, se você sabe utilizar bem as formas, a tipografia, ou encontrar boas imagens na internet junto de ícones, e tudo isso eu vou compartilhar com vocês, certamente esse curso de apresentação vai contribuir muito nessa apresentação de ideias. Massa? Alguém tem mais alguma dúvida, algum comentário, algum adendo? Cara, eu acho que o curso vai ser bem bacana por conta disso, né? De poder explorar essas possibilidades que ferramentas simples e que tem hoje em dia, né? O PowerPoint, são muito bem aproveitados para colocar um texto, coisa com imagenzinha, mas eu acho que a ferramenta, trabalhar nessa questão do processo criativo, como você falou, né? De facilitar a criação, a idealização, para depois você colocar isso na apresentação, eu acho que a ferramenta tem a nos ajudar muito dessas ideias, seja aulas que a Thalita vai apresentar, no meu caso, me apresentar
posts de redes sociais para os clientes, isso ajudaria bastante um direcionamento melhor como apresentar isso, um PowerPoint. E tem tudo a ver com essa era que a gente está vivendo do empoderamento, do faça por si mesmo, né? A acessibilidade das ferramentas, da informação e do conhecimento. Ele está aí, está compartilhado, e é legal quando a gente consegue terceirizar isso, né? Tipo, passar para outras pessoas, empoderar outras pessoas de que ó, a ferramenta é legal, ela é simples, e com dicas que a gente já utiliza aqui no dia a dia do quarto e bem fundamentadas, vocês vão gostar sim. Acredito que vocês vão gostar e vai ser bem útil. Massa? Uhum. Beleza, então. Amanhã a gente se vê. Esse é meu último slide. Queria dar uma introdução e uma breve do que a gente vai visualizar amanhã. Espero todos pontualmente às 19 horas, que é o horário que a gente vai começar. Eu tenho uma pergunta bem rápida. Devido ao tempo que a gente vai passar aqui, pessoal, vocês gostariam de algum coffee break ou alguma coisa relacionada a isso? A gente pode preparar que vocês consumiriam sem problema? Para mim não precisava, tá? Para mim vai estar tranquilo essa questão. Tá, a gente vai passar 3 horas direto aqui, a gente tem a opção de fazer uma pausa ou de fazer 3 horas contínuas. Para encerrar bem as 10 Tem bastante conteúdo interessante. Eu acho que, pelo que você falou, tem bastante conteúdo interessante. Eu acho que 3 horas vai passar muito rápido. Perfeito. Então a gente pode seguir 3 horas seguidas, né? Isso. Massa. Beleza, então, pessoal. A gente se vê amanhã. Estou muito feliz com isso, com esse teste. Vou me dedicar ao máximo para compartilhar e que vocês fiquem felizes também. Ótimo. Tchau, tchau, gente. Vou fechar a sala aqui. Tchau, tchau. Até. Obrigada, Gutenberg. Tchau. Tchau.